Hipótese sobre a origem dos corpos humanos. 15. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, sem que, se assim o for, a dignidade do homem tenha algo a sofrer. Corpos de macacos puderam muito bem servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram se encarnar sobre a terra, sendo essas vestimentas os meios apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades que o corpo de nenhum outro animal. Em lugar de que uma vestimenta especial fosse feita para o espírito, nele encontrou uma inteiramente pronta. Deve, pois, ter-se vestido com a pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem se reveste às vezes com a pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que não se trata aqui senão de uma hipótese, que de nenhum modo é colocada como princípio, mas dada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica paridade entre seu espírito e o do macaco. 16. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob influência e pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Número 11. Os corpos melhorados, em se procriando, reproduziram-se nas mesmas condições, como ocorre com árvores enxertadas, deram nascimento a uma nova espécie que pouco a pouco se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso, como o fruto da planta brava reproduz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente e esse descendente tornou-se linhagem. Como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm de tal modo o comportamento do macaco que não lhes falta senão serem peludos para completarem a semelhança. Encarnação dos espíritos. 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário está no envoltório fluídico que faz, de alguma sorte, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, quer dizer, tendo na matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ela é aurida no fluido cósmico universal, que sofre nessa circunstância uma modificação especial. Esse envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto para agir sobre a matéria tangível, do mesmo modo que todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria.
Durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumprira sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então, o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante que se segue à morte, a integridade do espírito está inteira, que as suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio de vida está extinto no corpo. É a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. 19. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Algumas vezes ela é rápida, fácil, doce e insensível. De outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. 20. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é preso pelo laço fluídico que o liga ao germe, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele nunca é testemunha consciente de seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos, que devem servir para a sua manifestação. 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente e que, em retornando à sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que o fazia precedentemente. Ele renasce, e o que se fez pelo seu trabalho anterior é, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado, frequentemente penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo ou entravá-lo. Ele não se lembra senão daquilo que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se algumas vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio.
É, pois, um homem novo, por ancião que seja o seu espírito. Ele se apoia sobre novos hábitos com a ajuda dos que adquiriu. Quando ele entra na vida espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e julga se empregou bem ou mal o seu tempo. 22. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante a encarnação e depois dela. A encarnação não é senão uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento não ocorre mesmo senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, em parte desligado dos laços carnais, entregue à liberdade e à vida espiritual, lembra-se, sua visão espiritual não é mais tanto obscurecida pela matéria. 23. Tomando a humanidade em seu grau mais ínfimo da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se aí está o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, em passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal ao homem, como a filiação corpórea. Esse sistema, fundado sobre a grande lei da unidade que preside a criação, responde, é necessário nisso convir, à justiça e à bondade do Criador. Ele dá um resultado, um objetivo, um destino aos animais que não mais são seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade. Atributos que o transformam e dele fazem um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, com isso o homem não seria menos homem, não seria mais animal como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe pelo qual começou no mundo. Mas esse sistema levanta numerosas questões, das quais não é oportuno discutir aqui o pró e o contra, não mais que examinar as diferentes hipóteses que se fizeram a esse respeito, sem, pois, procurar a origem da alma e as fieiras pelas quais pôde passar, nós a tomamos em sua entrada na humanidade, no ponto em que, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a incorrer na responsabilidade de seus atos. 24. A obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição de seu corpo, sua segurança e seu bem-estar constrange-o a aplicar as suas faculdades na busca de exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, concorre para a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim é que, progredindo ele mesmo, colabora na obra do Criador, de que é agente inconsciente. 25. Mas a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, não é senão transitória. Deixando um corpo, não retoma outro imediatamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive da vida espiritual, que é a vida normal, de tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa, comparada ao tempo que ele passa no estado de espírito livre.
No intervalo dessas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aproveita para o seu adiantamento os conhecimentos e a experiência adquiridos na vida corpórea. Ele examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, organiza seus planos e toma as resoluções segundo as quais conta guiar-se numa nova existência, tratando de fazer o melhor. Assim é que cada existência é um passo adiante na vida do progresso, uma espécie de escola de aplicação. 26. A encarnação não é, pois, normalmente, uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. O Céu e o Inferno, capítulo 3, número 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem, sua felicidade está em razão do progresso realizado. Mas, como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de encarnação. 27. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, que estes progridem mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio, disso resulta que há mundos, mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Sob esse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea nela é mais penosa do que em outros, como ocorre com os mais atrasados, onde é ainda mais penosa que sobre a Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. 28. Quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante até que, não lhe sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente da vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, têm seu pensamento, tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para os governos dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos avançados, como a de simples operários, incumbe uma tarefa material, de início inconsciente, depois gradativamente inteligente. Por toda parte, há atividade no mundo espiritual, em nenhuma parte há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo, é o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino.
Sem esse elemento, não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis pela ação do elemento espiritual individualizado. Tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuperáveis. 29. Quando a Terra se encontrou nas condições climatéricas próprias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela se encarnaram. De onde vinham? Que esses espíritos foram criados nesse momento, que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos, a sua presença, depois de um tempo limitado, é um fato, uma vez que antes deles não havia senão animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e fisiologicamente pertencem à animalidade. Sob sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Deixemos, pois, de lado a questão da origem, ainda insolúvel para o momento. Tomemos o espírito não em seu ponto de partida, mas naquele em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral nele se manifestando, vemo-lo desempenhando seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde passou o seu período de infância, ou, querendo-se, de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-los destes últimos, como sob a mesma vestimenta de lã distinguimos o camponês do homem civilizado. 30. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados, em razão mesmo de que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente se agruparam por analogia e por simpatia. A Terra encontrou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a impressão do caráter do espírito, e esses corpos procriando segundo seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças no físico como no moral. Número 11. Os espíritos similares, continuando a se encarnar de preferência entre seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que não se perde senão com o tempo pela sua fusão e o progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860, página 198, Frenologia e Fisiognomonia. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. 31. Podem-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a essas multidões de emigrantes, de origens diversas, que vão se estabelecer sobre uma terra virgem. Encontraram a madeira e a pedra para fazerem as suas habitações, e cada um dá à sua um cunho diferente, segundo o grau de seu saber e seu gênio particular. Agrupam-se por analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e o seu caráter próprio. 32. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, passaram a outras, sem contar que espíritos, novamente nascidos na vida espiritual, vindo-se encarnar sobre a Terra depois dos primeiros aí chegados, tornam a diferença do progresso mais sensível. Seria impossível, com efeito, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que se distinguem com dificuldade dos macacos, que aos chineses e ainda menos que aos europeus civilizados.
Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade. Alcançarão um dia o nível de seus primogênitos, mas não será isso certamente nos corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não mais estiver em relação com o seu desenvolvimento, emigrarão desse meio para se encarnarem num grau superior, e assim por diante até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a outros mundos, mais e mais avançados. Revista Espírita, abril de 1862, página 97. Perfectibilidade da raça